Desligamos os celulares? Tudo. Alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e a partir de agora teremos 1 hora juntos. Hoje, né, lembrando que o assunto será só em torno aí de saúde. E você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. E também por e-mail liliane@tvexeto.com.br. Lembrando ainda que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito de graça aí no seu iPad, no seu iPhone, tá? Para que possa acompanhar toda a programação da TV Êxito. Olha, programa Gente que Fala, esse aqui e outros já realizados. Também a nossa grade de programação que fica à sua disposição, gente, 24 horas com programa aí de qualidade, tá? Hoje nós vamos falar que dieta adequada ajuda a prevenir doenças cardíacas. O Hospital Santa Paula lança campanha Câncer e aí? E aí, hein, você? Como é que lida aí quando fica sabendo de alguém que está com essa doença ou a própria pessoa aí que está me ouvindo que já tem a doença? Nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Artrite reumatoide pode surgir, sabe quando? Ainda na juventude. Você está achando que é de terceira idade para frente? Está enganado, viu? Lipoaspiração feita com critérios não traz risco à saúde. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos convidados, como o reumatologista Tiago Bittar, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Também conosco o oncologista Deney Nakazato, do Hospital Santa Paula e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. O cardiologista Rafael Fraga, do Hospital Samaritano de São Paulo. Como vai, doutor Rafael? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Também conosco o cirurgião plástico Marcos Hatter. Como vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bem, Liliane. Prazer tê-los aqui, viu? Realmente. Mais uma vez, reforçar o convite para você que está nos acompanhando aí simultaneamente pela Rádio Trianon 740M, pela tvexito.com.br, pela rádio também de Santos 810 AM. Participe por telefone, que é o 11 50 81 3782. Olha, segundo especialistas, o ideal para evitar doenças cardíacas é investir, sabe aonde? Em prevenção, tratando os fatores de risco. E quais são eles? Diabetes, hipertensão e tabagismo. Além disso, deve-se investir em alimentação balanceada e não prejudicial ao coração. Essa dieta pode variar bastante, mas deve principalmente aí ser rica em fibras e evitar gorduras, açúcar e sal. Muito bem, Rafael. Quando é que a gente come alguma coisa gostosa? É difícil, porque já dizia um professor meu que tudo que é gostoso você pode jogar fora, que tem muito colesterol, faz mal, engorda, então é difícil a gente achar uma dieta adequada. O importante é a gente ter uma dieta adequada na maioria dos dias da semana e, eventualmente, sair um pouco. Mas acho que o foco aqui é prevenção e as pessoas ainda não têm esse costume. Geralmente, eles vêm ao consultório já com diabetes, hipertensão e com problemas cardiovasculares, que aí a gente só faz o paliativo. Então, é fundamental. E isso geralmente vem acompanhado dos obesos ou não necessariamente? O magrinho também pode ter esses sintomas todos aí por esses problemas? Também. Agora, obviamente, a diabetes está altamente relacionado ao peso. O sedentarismo é um fator de risco para a doença cardiovascular. A hipertensão não necessariamente vem em obeso, mas ela é mais prevalente em obeso. E vale até ressaltar que a maioria dos hipertensos hoje não são controlados. Mesmo aqueles que são diagnosticados e que estão com medicação, 60% não estão no controle adequado da pressão arterial. Então, essa questão da prevenção é fundamental. Prevenção com relação à pressão arterial significa que hoje, com os nossos hábitos alimentares e a falta de exercício físico para muita gente, aparece mais cedo essas alterações ou não? Não tenha dúvida. O sal na dieta hoje é um fator muito importante para a hipertensão. O ganho de peso também é um fator que contribui para o aumento da pressão arterial e o sedentarismo. Então, esse tripé facilita muito o aumento, a prevalência da hipertensão arterial. Então, as pessoas têm que se conscientizar, mudar o hábito de vida, que é uma coisa difícil, mas se não for feito isso precocemente, a gente vai ter muito mais dificuldade no futuro e vai acabar
tratando as consequências desses fatores de risco, que são as doenças cardiovasculares, obstruções de artérias, e aí a gente só consegue fazer um paliativo. A pressão em média que a gente pode dizer que é boa é qual que é? Olha, a adequada é 12/8, né? Como, que é de criança, 120/80. Mas abaixo de 14, abaixo de 9, na grande maioria dos pacientes, é aceitável. O problema é que a maior parte dos hipertensos, mesmo tomando medicação, não estão nas metas adequadas de pressão arterial. Muito bem, você pode e deve participar conosco, viu? Fazendo o seu questionamento aqui ao doutor Rafael Fraga, que é cardiologista, que faz parte da nossa mesa aí, e mande os seus questionamentos, porque, afinal de contas, é um assunto que diz respeito a todos nós. Muito menos aos demais da mesa, que não tem ninguém com sobrepeso aqui, parece que todo mundo faz exercício, come corretamente. Estou enganada ou não? Não, tá certíssimo. Você foi mais Decisivo, né? firme. É isso aí. O doutor Nakazato, como é que é? Deixa eu falar correto. DNA Nakazato. DNA Nakazato, mais ou menos. Ou não? Faz Às vezes a exercício. gente não tem tempo, mas médico, o é tudo recomendável é que se faça regularmente. Médico sabe, mas nem sempre pratica. Ô, doutor Eu Fraga. pratico frequentemente. Por isso está sempre em ordem. E o doutor Marcos Hatter aqui? Eu pratico, sim. Pratica? Eu tento correr, né? Sempre. Não é correr no dia a dia, porque isso também é fácil. Vai me desculpar, mas esse não. Não, tento evento. Quando eu estou em São Paulo, eu gosto muito de correr no Ibirapuera e musculação. E agora, recentemente, através do incentivo de uma paciente, eu voltei para o jiu-jitsu. Que bacana. A paciente olhou para o doutor Hatter e falou, escuta, você é cara de lutador. Eu fui examinar a paciente e daí me chamou a atenção assim, o número de equimoses, né, o número de roxo pelo corpo. Você falou, essa apanha e fica quieto. Ela apanha e fica quieta. E eu ia ficar quieto também. E daí, de repente, eu não me aguentei e falei assim, pô, mas toda lanhada, o que é isso? Ela falou assim, não, é que eu faço jiu-jitsu, não sei o que, começamos a conversar. Como eu já havia feito no passado, eu vou voltar. Despertou. Exato. Que bom, que bom. Olha, gente, lembrando que você pode participar conosco, por que eu insisto? Porque nessa primeira meia hora você pode ligar o quanto você quiser aí, a gente quer te responder, tá bom? Agora eu vou conversar um pouquinho sobre o câncer. O Instituto de Oncologia Santa Paula, vinculado ao Hospital Santa Paula, realiza em outubro e novembro a campanha Câncer E Aí? Ele visa chamar, ou a campanha visa chamar a atenção para a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença de mama que aparece tanto nas mamas quanto na próstata e nos demais órgãos do corpo. A campanha conta com o mascote Zé Maria Prevenido, criado para marcar a união do Outubro Rosa com o Novembro Azul, porque melhor prevenir a remediar, não é assim, doutor Nakazato? Isso mesmo, Liliane. Essa é uma campanha muito interessante, é uma campanha global que se iniciou nos Estados Unidos nos anos 90 e agora está chegando cada vez mais forte no Brasil. Nós do Hospital Santa Paula abraçamos a campanha. Todo mundo já deve ter visto muitos monumentos de São Paulo e do Brasil que estão iluminados em cor-de-rosa. O símbolo da campanha, como na foto mostra, é um laço rosa, né? Então é muito importante. O principal intuito da campanha é estimular as pessoas a debaterem sobre o câncer de mama. Por quê? É o câncer mais comum nas mulheres, é a causa mais comum de morte por câncer nas mulheres e o risco de óbito aumenta conforme o estágio mais avançado. E existem exames de prevenção. O exame de mamografia é recomendado para todas as mulheres a partir de 50 anos. Infelizmente, no Brasil, mesmo pessoas com acesso não fazem esses exames de prevenção. Mas eu pensei que já acontecesse a partir dos 40, não? Na verdade, esse é um tema polêmico na medicina. A partir dos 40 anos, algumas sociedades brasileiras recomendam. O benefício comprovado em literatura maior é a partir dos 50 anos, mas realmente, o que você falou está correto. Muitas sociedades brasileiras recomendam a partir dos 40 anos, que, na verdade, tem um risco um pouco menor, né, porque o risco aumenta com a idade, né? Então, a partir dos 50 anos, o benefício comprovado é maior da mamografia. Para homem, para exame de próstata, acontece a partir de quando? Para homem... também existe um debate grande da medicina para todo mundo que tiver sintomas de urinários
como retenção urinária, dificuldade para iniciar a micção, acordar à noite para urinar, né? Ou algum outro sintoma associado de estado geral, né? Mas o ideal é, a partir dos 60 anos, pelo menos, já procurar um urologista para um acompanhamento regular. Doutor, lá em casa está tudo ok, porque lá em casa, marido, a partir dos 45, foi fazer exame de próstata, entendeu? Não foi, não. Eu mando fazer, mas não foi, não. E de mamografia, eu me lembro desde os meus 35. Eu já tinha o cuidado de fazê-lo, porque eu opto por exceder na prevenção do que, né, aguardar um diagnóstico tardio aí. E aí fica o alerta. Eu adorei o símbolo de vocês. Vamos mostrar ali, ó. É o lacinho, que Isso. é o Outubro Rosa, não é? Que vocês o Zé Maria já sabem. Prevenido. E o Zé Maria Prevenido, aí adorei. É uma gravatinha, um bigode, sei lá o que é aquilo, mas ficou lindo e que chama atenção para ambos os sexos. Porque se o câncer de mama mata a mulher, porque a mulher, que é mulher que tem mama, não, o homem também tem câncer de mama, só que menos, não é? Com certeza. Em menos incidência, mas homens também têm que ficar na observação. Se, porventura, na família, alguém já teve câncer nas mamas, tem que também redobrar o cuidado e a atenção na prevenção. Agora, o de próstata me incomodava muito falar-se tanto no de mama e não chamar atenção para o de próstata, porque também é um número alarmante, né, doutor? Sim, com certeza. O câncer de próstata obviamente, ele é exclusivo do sexo masculino. O câncer de mama, ele é quase sempre no sexo feminino, porém os homens também têm mama, os homens também podem vir a desenvolver. E sobre o símbolo, só complementando, ele é a junção de dois símbolos de duas campanhas. Uma é o Outubro Rosa, para a prevenção do câncer de mama, e o outro, o bigode azul. Do mês de novembro, nós teremos a campanha Novembro Azul, exatamente para alertar as pessoas sobre os riscos do câncer de próstata, que também aumenta com a idade. Muito bem, o senhor pegou carona na nossa campanha, nós vamos pegar na de vocês também em novembro, não é isso? O azul e rosa lá. A gente brinca, mas é muito sério, sobretudo para os homens. As mulheres, acredito que não fazem, ou por impossibilidade, né? A gente sabe disso, em muitas regiões ainda não tem o acesso que a gente tem numa capital, como é São Paulo, mas ou por negligência, que é mais grave ainda, como disse o doutor. Agora, os homens é pior, porque mesmo tendo acesso, mesmo tendo informação, ignoram a questão do exame de próstata. Então, fica aqui o alerta, o chamamento para você que se ama, tem que se cuidar. E para você que ama, também tem que chamar a atenção de quem está próximo a você para realizar os exames, porque hoje só vai a óbito quando o câncer já está avançado, não é isso? Sim. Sim, o risco de óbito aumenta conforme o estágio da doença. Quanto mais precoce você faz o diagnóstico, você procura o seu médico, a tua chance de benefício do tratamento é muito maior. Já nós vamos falar do autoexame, uma questão polêmica. Eu recebi um mastologista aqui, a gente soube da opinião dele, ele falou, autoexame é para poucos, viu? O que eu quero mesmo é que as pessoas vão até um laboratório e realizam a sua mamografia, porque quando você toca as mamas e sente o nódulo, primeiro que pode ser que não seja cancerígeno. Pode a maioria das vezes não é. Uma outra coisa, a mulher já fica apavorada, já é um perigo. E para a mulher que toca e que é um nódulo, é porque a coisa não está no início assim. Então, isso também tem que ser dito, porque faz muito pouco tempo, eu mesmo fiz parte de campanhas que eu estimulava para que as pessoas fizessem um autoexame. Então, vamos também ter cuidado e já vamos tratar desse assunto, tá? Agora eu quero falar da artrite reumatoide, que pode surgir ainda, sabe quando? Na juventude. Essa doença costuma ser associada à idade. Vou para a segunda idade ou para a terceira idade? Bobagem. Na primeira já aparece, viu? Mas a doença surge também na juventude, como eu acabei de dizer. Especialistas ressaltam que é importante consultar um médico quando surgirem sintomas. Que sintomas são esses, doutor? Então, os sintomas da artrite reumatoide são principalmente dor e inchaço nas articulações, principalmente no período da manhã. A artrite reumatoide, que acomete pessoas jovens, a gente chama de artrite reumatoide juvenil, acomete pessoas com menos de 16 anos de idade.
Então, é super comum. A gente acha que é a doença do idoso, que é a partir dos 40, 50 anos, mas também tem a faixa etária mais jovem sendo acometida. E se a criança for muito pequena, ela não consegue relatar o que está sentindo, o que está acontecendo. A mãe começa a reparar que ela manca, que ela acorda de manhã meio travada, na escolinha o pessoal não brinca, fica no cantinho, não quer jogar bola, e aí vai ver, tá com o joelho inflamado, inchado, vermelho, ou uma mãozinha, um punho um pouquinho mais doloroso também. Então, rigidez, a gente poderia dizer. Isso. É dor, Inchaço, principalmente dor e inchaço nas articulações. E aí a gente está falando de tudo. Nós estamos mostrando umas mãos ali, para você que está acompanhando pela tvexito.com.br, as mãos internas, né? Que é onde Isso. acometem São as as artrites. articulações mais acometidas, aí no caso, principalmente na artrite reumatoide do adulto, né? Que pega mãos, principalmente mãos e punhos. Na criança tem um padrão um pouco diferente de acometimento. A maioria das vezes pega as articulações maiores, joelho, tornozelo, ombro, tá? Mas o quadro é inflamatório, prejudica ambas as faixas etárias, com certeza. Deformidade nas mãos pode ser um manifesto também? A gente espera que não. A gente quer que o paciente venha com dor, que a gente trate e que ele não chegue a ficar com deformidade. Hoje em dia, com novas drogas, novos tratamentos, diagnóstico cada vez mais precoce, nossos pacientes não ficam com deformidades e têm uma vida normal, saudável e feliz. Pode ser acometido por reforço repetitivo? Não, é outro tipo de lesão. Tá? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória autoimune sistêmica, ou seja, o seu próprio corpo produzindo a inflamação e atacando as articulações. Movimento repetitivo é outro tipo, acomete tendão, ligamento, é outra classificação. Não, porque eu fiquei imaginando, você repetindo, você não inflamava a Sim, região. não. Inflama um tendão, Mas não é a inflama um mesma ligamento. doença. Não é a mesma coisa. Agora, é uma doença hereditária? Tem mais relação, sim, entre famílias. Estou ferrada. Mamãe, obrigada. Jura? Em Sua casa mãe tem artrite? Tem. É. E artrose também. Artrose também é super hereditário. É que muita gente às vezes confunde artrose, osteoartrose com artrite Isso é legal reumatoide. Então, diferenciar. Então, conta para nós Várias a vezes no diferença. consultório, o pessoal chega e fala que tem reumatismo. A primeira reumatismo. história é reumatismo. É. Reumatismo é um termo genérico. A gente tem diversas doenças reumatológicas. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, erosiva, que se não tratada, gera deformidade e perda de função. A pessoa não consegue pegar um copo, abrir um pote de azeitona, tomar banho. A artrose é uma doença diferente. Tem degeneração de colágeno, de cartilagem. Então é artrose, mamãe, desculpa. É melhor que menos seja pior, artrose. viu, É mais mamãe? fácil de a gente Que maravilha. controlar. Obrigada, mamãe. Tá? E assim, a pessoa, por muitas vezes, tem dor, mas não vai ter a perda da função, que é o que nos preocupa. Só incomoda. Incomoda, a mão ficar um pouquinho tortinha, Isso. o netinho vai lá, Acomete olha os estranho para a mão da joelhos, vovó, pode pegar o joelho também, relacionado com a obesidade. Ela é E- magrinha, agora ela tem é que falar a magrinha? Então verdade. tá bom. A pessoa ela me ouvindo lá agora fala, tá Mas pensando que eu sou tinha. gorda. Não, É um magrinha. mito que só obeso tem artrose. Isso. Mentira, pessoas magras também têm artrose. Doutor Tiago, você teria o dado assim, da prevalência da artrite 1% reumatoide? da população mundial, a do adulto. Não, e a juvenil? Um pouquinho menos, 0,5%, 0,7%. Tá? Mas é uma prevalência bem importante, né? É, E muitas não, é vezes a gente tem um atraso no diagnóstico. Claro. Mas a diferença entre as faixas etárias não é muito, né? Para meio, para 1%. Não é. Mas, assim, é uma doença que realmente, mesmo no meio médico, é difícil. entendido que é de adulto. Sim, né? sim. Os colegas mesmo, vai fazer reumatologia, vai cuidar só de paciente idoso. Mas, na verdade, a gente tem um grande número de pacientes jovens acometidos pela doença. E aí, essa criança, que tipo de. Agora vamos um pouquinho mais para juvenil. Vamos. Porque para essa criança, nós falamos que ela pode aparecer com inchaço, dor, né? Acometimento aí, inclusive, no seu andar. Perfeito. Febre também, por ser uma inflamação? Tem um tipo de artrite reumatoide, que é o tipo que eu tenho, Liliane, que é a artrite reumatoide sistêmica, que pode dar muita febre. Tá? Mas, no geral, não dá febre e não dá muita alteração em exame de sangue também. O diagnóstico é clínico. O reumatologista examina, pede uma radiografia, exame de sangue para descartar outras causas e fecha o diagnóstico. E aí a pessoa vai ter que conviver com a doença. Sim, sim. A gente fala hoje que a paciente tem a doença controlada. A gente não cura a doença, a gente controla, a doença entra em remissão e impede que evolua com sequelas. Isso também se tratando de criança. Crianças também. Ele vai Pro ser, resto ela da vai vida, ser acompanhar medicada. com o reumatologista. E vai- Tem uns pacientes que conseguem, uma hora ou outra, ficar com uma dose menor de medicação ou até mesmo suspender de vez a medicação, tá? Tem alguns casos que a gente consegue, mas a maioria deles é acompanhamento por um tempo prolongado com o uso de medicação. E mais ainda, essas pessoas ficam privadas de algum exercício Não, se elas físico, estão de uma atividade? controladas, elas podem fazer tudo o que elas quiserem.
tudo. Natação, judô, jiu-jitsu. Mas não controlar, vai sentir dor tudo. Vai sentir dor em vários locais ao mesmo tempo, aí não vai conseguir fazer por causa da dor, tá? Mas eu vou falar mais pra frente, tem um monte de trabalho mostrando que o paciente, mesmo com a doença em atividade, pode fazer atividade física. É uma doença intermitente, que a dor vem de forma intermitente, latente, persistente. Já você me responde. Combinado. E você pode participar aqui conosco, fazendo a sua pergunta também para o nosso reumatologista, que veio nos explicar aí bastante sobre essa doença, que antes achavam ser só do idoso, mas que está cometendo aí as crianças também, que não é uma questão de estilo de vida. Não Né? é uma questão de estilo de Que vida. fique bem claro isso. Vamos falar aí de verão? Corpinho? Tudo ok? Maravilha? Tá em ordem? Não? Ninguém... Aliás, eu nunca encontrei alguém, doutor Hatter, que me dissesse assim, estou satisfeito, né? Tem sempre meio para perder. Meio quilo, né? Meio juízo. Onde a Silvia está vendo, tá bom, mas tem gente que não gosta. Mas nós vamos falar de uma cirurgia que muitos recorrem, inclusive nessa época do ano, para poder estar bem no verão, antecedendo o verão, que é a lipoaspiração. Raramente a cirurgia de lipoaspiração traz complicações, desde que realizada dentro de critérios técnicos. Porém, deve-se levar em conta que a retirada de grandes volumes pode gerar risco aí, claro, tanto no ato quanto no pós-operatório. É consenso na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que o volume total de gordura a ser retirado não ultrapasse a 5 a 7% do peso corporal. Não se iluda achando que vai deitar Liliane Ventura e acordar Gisele Bündchen. Não dá para sair dessa forma, até porque tem um inchaço da cirurgia, não é isso, doutor? Tem inchaço. Você falou em relação ao verão chegando, enfim, é sempre interessante falar isso, né? Porque realmente as pessoas... A lipoaspiração é o procedimento mais procurado e mais realizado dentro da cirurgia plástica e estética, mas esse conceito de ir fazer uma lipoaspiração para emagrecer está errado, né? A gente tem que sempre alertar isso, né, os pacientes e passar para o paciente que... os limites de segurança, né, que existem, assim como você falou, entre os 7% de peso corporal, esse é o máximo que a gente pode lipoaspirar, e, enfim, trazer o paciente para o consultório e explicar bem tirar todas as dúvidas do paciente antes do procedimento. E aí eu consigo diminuir enquanto em volume corporal. Meu manequim pode baixar 1, 2 números? Pode baixar 2 números. É o 7%, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica preconiza como seguro até 7% do peso corporal ou 40 centímetros quadrados de área lipoaspirada. Eu creio que assim, a maioria dos cirurgiões se baseiam pelos 7%, entre 5% a 7%, e isso se você colocar no papel, você vê que é uma quantidade bem expressiva. Assim, se pegar uma paciente com 60 quilos, né, e calcular 7%, você tem aí uns 3 litros e meio de gordura. E isso é bastante, isso dá muita diferença. Agora, doutor, a gente cada vez mais ouve falar dentro do universo da lipoaspiração formas e maneiras de serem executadas. Ou seja, lipoescultura, lipoenxerto, lipo não sei o que lá, quer dizer, isso varia de paciente para paciente? O paciente vem na consulta e, dependendo do exame físico, a gente dá a indicação, né? Então, sempre que eu falo sobre lipoaspiração, eu gosto de definir os conceitos, né? O que é uma lipoescultura e o que é uma lipoaspiração. Então, conta para nós. Então, a lipoaspiração... Olha para o pessoal ali em casa que está pedindo para você olhar lá. Então, a lipoaspiração, explicando de uma forma simples, é a retirada de gordura do corpo, né? A simples retirada de gordura do corpo, e essa gordura vai para o lixo, vai para o ralo do hospital, enfim. A lipoescultura, ela é uma lipoaspiração seguida de uma lipoenxertia. Ou seja, a gente retira a gordura, é feito todo um trabalho com essa gordura, a gordura é lavada, nós retiramos o sangue que vem junto, que não é muito na atualidade, nós retiramos a infiltração que foi feita previamente ao procedimento, eventualmente centrifugamos essa gordura e adicionamos alguns aditivos, como insulina ou GH, hormônio do crescimento. E essa gordura é recolocada no corpo da pessoa. Aonde?
geralmente em membros inferiores, geralmente em glúteo, coxa ou panturrilha, que é a batata da perna. E aí ela se mantém por quanto tempo lá? Então, as taxas de pega, né, ou as taxas de reabsorção, elas variam de cirurgião para cirurgião. E eu classificaria esses cirurgiões como bem entendidos ou não do procedimento, de acordo com as taxas. É? Então, digamos assim, em boas mãos cirúrgicas, o paciente vai perder em torno de 20% a 30% da gordura enxertada. Né? Dificilmente há uma pega completa, porque o procedimento todo envolve vários fatores, como o tipo de cânula que você utiliza para a retirada da gordura, se a cânula é romba ou tem ponta cortante, o tipo de cânula que você usa para injetar essa gordura. Se você injetou essa gordura, por exemplo, no caso do glúteo, intramuscular, né, dentro do músculo, ou se injetou fora do músculo. Qual que dura mais? O correto é injetar dentro do músculo. Né? A musculatura, o músculo ele é muito irrigado, né? Então chega muito sangue no músculo e a gordura que é colocada dentro do músculo é a gordura que tem uma taxa de pega maior. Então, frequentemente, inclusive até não só no mundo da lipoescultura, mas em várias cirurgias da cirurgia plástica estética, como prótese glútea, implante capilar, existe o conceito da população, né, leiga em relação àquilo. Então, toda vez que a gente propõe para paciente uma das formas de volumetria corporal, que é a lipoescultura, a lipoenxertia, sempre vem aquela frase: ah, doutor, mas ela desaparece. Né? Da mesma forma que quando a gente propõe uma prótese glútea, vem: ah, mas prótese glútea fica feio. Ou um implante capilar: implante capilar fica feio. Não fica. Então, se for bem feito, tudo fica bom. Né? Se o cirurgião usar o tempo necessário para fazer o procedimento e usar a técnica que é feita na atualidade, independente do tempo, né? Que hoje em dia a gente vê muita correria por causa do tempo, os hospitais têm taxas, né? É uma coisa que eu falo e eu acredito que os meus colegas aqui na mesa vão concordar. Em medicina, a medicina não foi feita para ganhar dinheiro. Né? E quem diria um cirurgião plástico falando isso? Mas a melhor conduta, a conduta mais embasada em evidências, ela necessariamente não é a conduta que vai dar mais dinheiro, que vai dar mais lucro à clínica. Então, eu acho que os bons resultados, pelo menos na cirurgia plástica, eles partem de você seguir a técnica correta e fazer o que está embasado em evidências na atualidade. Né? Pode ser que há um tempo atrás o implante capilar devia com resultado, mas na atualidade implante capilar fio por fio fica perfeito, prótese glútea colocada dentro do músculo fica perfeito. E para quem é indicada a prótese do glúteo? As mulheres tudo ali assistindo aqui, ó, pessoalmente, tá tudo assim, ó, esticando o pescocinho, mas a gente fica interessada, né? É indicada para quem? É para quem o bumbum caiu, para aquele bumbum que caiu, que vai ter uma forma diferenciada, ou é para aquele que não tem o bumbum e que precisa de um volume no local? Para quem fica melhor? Então, a volumetria corporal, na atualidade, ela pode ser feita de várias formas. Né? Na questão do glúteo, especificamente, nós podemos utilizar os preenchimentos. Né? Então, a gente teria a própria gordura do paciente. Nós teríamos o hidrogel, né? Que eu inclusive, já trouxe aqui esse assunto. E as próteses, né? Então, depende muito, eu acho que isso depende muito da avaliação em consulta médica, e o cirurgião vai saber jogar, assim. Eu acho que a gente tem que procurar o melhor resultado e o melhor custo-benefício, até em termos de segurança. Por exemplo, o paciente vai fazer vai lipar um abdômen que tem uma gordurinha. Aí, ao mesmo tempo, ela quer dar uma volumetria glútea. Por que não propor uma lipoescultura? Se você pode retirar a gordura de um lugar e ao invés de o aproveitamento. Exatamente, colocar lá. Eventualmente, dali a 6 meses, 12 meses, após o tempo de reabsorção, né, que é quando o cirurgião vai identificar o quanto houve de pega, você pode completar esse volume com o gel.
E eventualmente, lá na frente, se o paciente realmente gostou, ele pode procurar uma opção mais com uma durabilidade semi-permanente, que seria colocar uma prótese glútea. Então, existe nessa parte de volumetria, existe um leque de opções para o paciente. Pois não, tô fraco. Agora, me preocupa como clínico, e quando eu libero para uma cirurgia estética ou uma lipoaspiração, a questão de não ser feita no ambiente hospitalar. Então, por mais baixo o risco, paciente que não tenha fator de risco nenhum, é inerente a qualquer tipo de procedimento alguma complicação. E se você estiver num ambiente que não hospitalar ou sem condições de um recurso de UTI, o paciente fica muito exposto. Então, eu sei que tem custo, tem um monte de coisa que envolve isso, mas se você conseguir realizar esses procedimentos na mão de um bom cirurgião, que seja de uma sociedade, que esteja habilitado e dentro de um ambiente hospitalar, eu acho que esse é um procedimento que te minimiza muito o risco. Muito bem, vou fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já com mais informações sobre saúde para você. Até já. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, vídeo-aulas, cobertura de eventos, a falar. Era para falar 5 minutos, falei 17. Nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Você é o nosso convidado virtual para a festa de 1 ano da TV Êxito. Dia 21 de outubro, às 8h30 da noite, acesse tvexito.com.br e acompanhe a cobertura ao vivo do evento. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Muito bem, eu continuo aqui falando sobre saúde. Agora eu recebo por telefone nosso querido amigo cirurgião plástico, Dr. Nelson Letísio, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e fundador e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Nós vamos falar aí sobre os cuidados pré-operatórios para a cirurgia plástica. Tudo bem, doutor Nelson? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Muito bem, alegria em tê-lo aqui conosco, viu? Alegria comigo, falar uma mulher tão bonita. Epa! Vindo de um cirurgião plástico é tudo que a gente quer ouvir. Doutor Nelson, conte-nos aí, nós estávamos falando há pouco aqui com o seu colega, que faz parte da nossa mesa, o doutor Marcos Ratter, nós estávamos falando sobre lipoaspiração, você deve ter ouvido aí. Sim, e agora nós queremos contar para os nossos telespectadores e ouvintes quais são as necessidades e os preparos adequados para a realização de cirurgia de estética, né, da cirurgia plástica. Olha, Liliane, como você tem um colega cardiologista aí, isso é muito bom, entende? E no nosso serviço, pelo menos, Liliane, a gente pede avaliação cardiológica e vascular para praticamente 90% a 95% dos pacientes, cardiológica para todos. E vascular para os outros 90%, 95%. Porque a gente acha o seguinte, Liliana, como o colega ponderou bem, aí a cirurgia plástica é uma cirurgia, Liliane. Você não pode nunca ver a cirurgia como se fosse uma rotina. Não, vou fazer uma lipo, vou fazer uma lipolite. Esse problema de lipolite é muito complicado, né, Liliane? Existem sociedades aqui no Brasil de lipoplastias, né? São sociedades que, desculpa ser desagradável, mas são sociedades que induzem ao médico, não ao cirurgião plástico, mas ao médico, que faça uma lipoaspiração em consultório. Vou fazer uma lipinho no pneuzinho, uma coisa. É assim mesmo. Isso é muito complicado, né, Liliane? É muito complicado, como já foi dito aí. Então, essa avaliação pré-operatória é de suma importância, sabe? Como já foi dito, uma avaliação prévia das reais necessidades do paciente para ser submetido a uma cirurgia e uma avaliação bem cuidadosa, bem criteriosa, né, Liliane? Porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? Dentro de uma ética, dentro de um bom senso. Isso eu acho muito importante, Liliane. Muito. E qual a idade, doutor Nelson, que na sua opinião, uma pessoa pode, a partir de que idade, ser submetida a uma lipoaspiração, por exemplo? Olha, Liliane, atualmente, a partir dos 16 anos.
A partir dos 16 anos de idade, você já tem o corpo feminino ou masculino praticamente já definido, né? Logicamente que uma avaliação criteriosa do cirurgião envolvido, do paciente, é o que a gente sempre fala, a clínica ainda é soberana, né? Quer dizer, a avaliação, tudo que a gente faz dentro de um bom senso ainda é soberano. Mas a gente tem que ser bem comedido, bem ético para indicar uma cirurgia. Eu já cheguei a fazer lipoaspiração numa mulher de 66 anos de idade. Quer dizer, é uma variedade, uma variação de idade, é um rate muito grande de variação de idade que você pode utilizar. E a lipoescultura facial, eu faço muita cirurgia de face, Liliane, temos até trabalhos publicados sobre isso. Hoje é comum eu já estar 60, 70 ml de gordura na face de uma paciente de 83, 84 anos de idade, porque o envelhecimento é a atrofia dos tecidos sobre algumas áreas da face definidas. Então, essa lipoescultura, essa reposição volumétrica é muito importante. Então, não tem uma idade muito precisa. A gama de utilização é enorme. Hoje, a enxertia gordurosa é Mas nós estamos falando de bioplastia, não? Não, nossa, desculpa, bioplastia me dá até arrepio. Mas por que eu falei isso? De propósito. Falei de propósito. Nossa, eu tenho até urticária quando você fala em bioplastia, sabe? Porque tem gente aí que tá parecendo aquele fofão, sabe assim? Não só isso, Liliane. Não é o problema do mau resultado. É o problema da consequência de vinda da bioplastia. A bioplastia pode dar obstrução de vasos com necrose, pode dar granuloma de corpo estranho, pode dar fístulas. Olha, dá um monte de problema. O pessoal que faz bioplastia acha maravilhoso, né? Porque você pega uma seringuinha de 1 ml que custa muito barato em relação a outros preenchedores, ou mesmo uma manipulação cirúrgica, porque você fazer uma enxertia gordurosa, você tem que fazer em nível do centro cirúrgico, em nível hospitalar. E a bioplastia não é uma coisinha que você abre um frasquinho lá, tira quando você quer, vai injetando. É uma coisa ridícula, né? Mas o pessoal fala que é maravilhoso, né? Principalmente o pessoal lá do Sul, que eles apregoam muito, mas as consequências são seríssimas, entende? E são, vamos dizer, de caráter permanente. É esse que é o problema. Tá certo. Eu quero aqui agradecer a nobre participação do nosso amigo querido, que sempre contribui conosco também, o doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Um abraço, doutor Nelson. Um beijão, Liliane. Nos veremos na segunda. Epa, tô te esperando. Grande ansiedade para vê-la e beijá-la. Epa, ao vivo, hein? Um beijo, querido. Tchau, Liliane. Tchau. Saúde e paz, querido. Adoro quando ele se despede assim. Muito bem, eu sigo aqui contando para você que a Organização Mundial da Saúde prevê que o estresse e a depressão serão a principal causa de morte e incapacitação nos próximos anos. Vencidas as doenças infecciosas, os fatores de risco como obesidade, diabetes, colesterol alta, né, que a gente falou há pouco, inclusive hipertensão, fizeram com que a doença isquêmica do coração e os derrames assumissem a liderança como causa de morte, doutor Rafael? Exatamente. A doença cardiovascular hoje é a principal causa de morte na grande maioria dos países desenvolvidos. E estão, obviamente, ligados a todos esses fatores de risco do mundo ocidental. Então, aumento de peso, sedentarismo, cigarro e o estresse e a depressão, a gente não tem como medir muito o quanto isso contribui como fator de risco, mas, obviamente, eles têm uma implicação na doença cardiovascular também. Hoje é muito comum, com a sociedade que a gente vive, essa correria, São Paulo, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas. Quem falou? Mas quem está depressivo, quem está ansioso, gente? Quem está com estresse, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas eu não conheço ninguém que não esteja sofrendo de uma dessas patologias. Não é? E a depressão leva o indivíduo a ficar mais tempo em casa, muitas vezes comer mais e comer errado para aliviar a tensão. Se come muito mais chocolate, muito mais doce, e as pessoas vão ganhando peso, vão ficando sedentárias, e isso implica, obviamente, em doenças crônicas, e a doença cardiovascular talvez é a principal causa de mortalidade. Então,
a ansiedade e a depressão são hoje muito prevalentes. Tem um livro muito interessante, chama Saudável ao 100, que é um livro que o indivíduo mostra 5 povos que são longevos e que não têm doença cardiovascular, Alzheimer, derrame. E são povos que, basicamente, eles respeitam os idosos, são sociedades que não têm estresse, se come muito mais verdura e fruta. Onde é isso no mundo? Então tem Okinawa, tem mais alguns povoados no Chile, e principalmente são povoados que ficam em costa, em pé de montanha. Então os indivíduos com 80, 90 anos continuam fazendo atividade física leve, caminhando, pastoreando, enfim, e são... respirando ar saudável. Respirando ar saudável, né? sem esse estresse de celular e responder e-mail online, trânsito. E essas pessoas, obviamente, vivem muito mais. Né? E não só vivem mais, como vivem com qualidade. Porque hoje a gente aumentou muito a expectativa de vida, mas não necessariamente com qualidade. Então, as pessoas, depois de 60, 70 anos que se aposentam, que devem aproveitar a vida, eles acabam tendo... o rebote que é ir em médico, tomar 10 remédios, e é questionável quanto isso vale. Então, se Saudável ao 100 tem o quê? Tem dicas lá de como viver bem? Tem muitas dicas de como viver bem. É de um americano que escreve, ele primeiro dá os dados de como as pessoas estão vivendo depois dos 60, 70 anos. E, principalmente, as características em comum desses povoados de pessoas que vivem muito e não foge muito disso daí. Viver com paz, respeitar, são sociedades que respeitam muito os idosos são, na verdade, o topo, valorizados, e que comem bem e fazem uma atividade física que não necessariamente é uma atividade física intensa, mas é uma atividade constante, e isso também é muito comum na sociedade ocidental, que as pessoas depois de 60, 70 anos param de se movimentar, ficam em casa. E, na verdade, é onde eles teriam maior benefício em realizar atividade física depois dos 60 anos. Muito bem, Saudável ao 100 aí, a dica do Dr. Fraga, né? Gente, há muitos mitos sobre o câncer de mama, como os que envolvem o uso de desodorante, de sutiã ou de remédios naturais. Você já ouviu isso, né? Até de pílulas anticoncepcionais. Segundo especialistas, ele ainda não pode ser prevenido, mas sim diagnosticado o mais cedo possível. A doença não apresenta sintomas no início, mas pode estar associada a caroços na mama, abaulamentos, manchas ou retrações de pele, entre outros sintomas. Mas eu queria falar um pouquinho, essa questão do desodorante é mito, né? Não, isso é um mito completo. Isso não tem nenhum fundamento científico, assim como o uso de sutiã. Como o Dr. Rafael disse no início do programa, os hábitos de vida eles têm muita relação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mas também com o desenvolvimento de neoplasias, com o desenvolvimento de tumores malignos. Infelizmente, por falta de informação ou por, às vezes, sabedoria popular, porque de boca a boca vão se criando muitos mitos mesmo sobre o câncer de mama, né? Então, eu acho que é muito importante, eu que sou descendente de japonês, principalmente de Okinawa, espero viver muito tempo, manter hábito de vida regular, né? Evitar o tabagismo, evitar o etilismo, ter uma alimentação mais regrada, exercícios físicos regulares. Isso também tem relação com o desenvolvimento de câncer. Muita gente acha que é simplesmente por azar ou por algum defeito genético, simplesmente por isso não. Tem muita relação com os hábitos, inclusive de sexo seguro, tratamento de imunodeficiências e tudo mais. Nós falávamos há pouco aqui, eu queria ouvir a sua opinião, sobre o diagnóstico através do autoexame. Isso é um tema polêmico, isso era mais enfatizado nas campanhas mais antigas. O autoexame, como modalidade única, ele é inadequado. Ele não mostrou uma redução de mortalidade. O autoexame tem que vir acompanhado do principal, que é o exame de rastreamento. O problema do autoexame é que causa um estresse muito grande nas mulheres, se ela toca alguns nódulos são comuns, dependendo da fase menstrual, pós-menstrual, enfim, Perfeito. Pode aparecer, né? E, infelizmente, muitas mulheres paravam nisso, no autoexame. Isso não é o mais correto.
A definição de rastreamento é a procura de uma doença numa fase inicial pré-sintomática, ou seja, quem tem que fazer rastreamento não está sentindo nada, não palpou nada, não teve os sintomas iniciais do câncer de mama, que seriam alguma alteração de mamilo, pode ter descarga, algum sangramento mamilar, lógico que algum nódulo tem que ser investigado por um médico, preferencialmente especialista, mastologista, né? O nódulo na axila também, que é o primeiro local de drenagem linfática, é um sintoma suspeito, e outros sintomas constitucionais, como perda de peso, alguma outra alteração, por exemplo, óssea. Isso tem que ser investigado, inclusive, quanto a câncer de mama. Rayala, eu vou pedir para você me ajudar aí com os ouvintes, porque nós já estamos caminhando para 10 minutos para o término do programa, e eu preciso fazer as perguntas aqui para que eles esclareçam de forma menos corridinha, tá? Vamos falar agora sobre eu disse que eu falaria há pouco sobre a doença reumatoide, porque aí faz parte do universo falávamos há pouco aí sobre me ajuda a reforçar. Artrite reumatoide juvenil. Juvenil. Comete pessoas com menos de 16 anos. E há controle, né? Sim. Isso que é importante a gente deixar como ênfase no nosso programa. Com certeza, diagnóstico precoce com reumatologista e tratamento adequado, prevenindo sequela. E a artrose, o que dizer dela? Se é uma degeneração da cartilagem. A gente sabe que tem a parte degenerativa, mas também tem um componente inflamatório. Também. Também tem a inflamação. Também a gente tem pouca... A artrose é diferente, a gente tem pouco tratamento medicamentoso efetivo que funcione com qualidade. E a gente sabe que o que mais faz diferença no paciente, por exemplo, com artrose de joelho, quadril, é atividade física, fortalecimento muscular, alongamento, perda de peso. De novo, aí entrando no hábito de vida saudável. Quando a gente fala em perda de peso, nós estamos falando de quem necessariamente... Porque, assim, a escala hoje do obeso mudou, né? Você sai do que está acima do peso até o obeso mórbido. Sim. Então, assim, quanto isso prejudica para ter assim, um problema de artrose? Quanto a mais? 7% é difícil, a mais do peso da pessoa? Liliane, difícil calcular. Não tem dado tão exato assim. Tá? Mas a gente sabe que o paciente que está acima do peso tem mais chance de envolver artrose nas articulações de carga, joelho, quadril, tornozelo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vê também pacientes que estão com peso normal e têm artrose. Pacientes, agora está essa onda de maratona e corre... A atividade de impacto também favorece o surgimento de artrose. Achei uma desculpa para não correr mais, gente. Mas você pode fazer... Eu estava esperando uma. Não, mas aí você faz a musculação, ganha a musculatura bacana, compra um tênis adequado e vai correr. Aí não tem tudo problema. Bem. Tá? Menos prejudicial. Tá? Mas não quer dizer que eu vá estar livre. Não quer dizer que você vai também não quer dizer que eu fazendo ou não atividade eu vou estar livre da... A artrose ainda é um território meio sombrio na reumatologia. Tá? Com pouco tratamento, a gente não sabe ainda o que causa, o que não causa. É mais complicado. Apesar de ser uma doença lenta, que não deixa tanta sequela, ainda é um território mais sombrio na reumatologia. Muito bem. Tem tratamento? Tem tratamento, principalmente com mudança de estilo de vida. Tem medicação que alivia o sintoma, só que você não consegue recompor a cartilagem perdida. Não consegue, tá? Tem um monte de trabalho com célula-tronco, um monte de coisa aí que ainda não deu muito resultado. Por enquanto, realmente... É por isso que muitos optam, reumatologistas junto com o ortopedista, fazer, inclusive, a substituição de um joelho quando há comprometimento. Perfeito. A gente tenta postergar ao máximo, mudar estilo de vida, ganhar musculatura para o paciente não precisar colocar a prótese. Mas, eventualmente, a gente acaba precisando encaminhar para o ortopedista. Mas se eu tenho comprometimento com a carga do meu corpo, como é que eu faço musculação? Não é a mesma coisa? Não, você não vai fazer atividade de impacto. Você vai fazer uma musculação... focada no fortalecimento de grupos musculares que vão sustentar a articulação. E joelho. Nesse caso, é mais repetição e menos carga ou mais carga e menos repetição para fortalecê-lo? Tanto faz. Tanto faz. Tanto vai fazer. Tanto que você faça alguma coisa, que a maioria dos pacientes não faz. Te manda fazer atividade física, só quer saber de tomar remédio. E os remédios não funcionam muito bem, então acaba que fica prejudicado pela dor. E dói? Dói muito. bastante. Dói bastante. E no caso de pessoas que têm na família, o cuidado se redobra. Sim, você tem que ficar de olho, porque a parte genética influencia bastante. Muito bem. Olha aqui, a Ana Flávia do Centro, doutor Rafael, ela fala conosco, a Ana Flávia diz assim, minha mãe tem 62 anos e é diabética, hipertensa e tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? Exatamente. Ela é sedentária e, como não mora comigo, fico preocupada quando ela diz que sente dor no coração e dificuldade de respirar. Qual é a forma mais eficaz de acompanhar esses problemas?
Então, primeiro, ela tem alguns fatores de risco, né, importantes. O diabetes é uma causa importante para levar um fator de risco importante para a doença cardiovascular. E uma senhora diabética que está sobrepeso, sedentária, que caminha e tem cansaço ou dor no peito, ela tem obrigatoriamente que ser investigada, porque um dos sintomas de obstruções das artérias do coração é uma dor que pode vir atrás do externo ou no tórax, que pode irradiar para o pescoço, para o braço, e que normalmente se exacerba ao esforço e que melhora com repouso. Não necessariamente você precisa ter dor, você pode ter uma obstrução nas artérias e não ter dor, mas um cansaço desproporcional também pode ser um dos sintomas. Então, como ela tem bastantes fatores de risco e está apresentando esses sintomas, obrigatoriamente ela deve passar num cardiologista para fazer alguns exames para, pelo menos, descartar a possibilidade de uma obstrução de artérias. A Maria Aparecida da Moca, obrigado pela participação. Doutor Tiago, qual o valor normal para o fator reumatoide? A partir de quanto se determina a doença? O fator reumatoide às vezes atrapalha, viu, Liliane? Porque tem um monte de paciente que tem o fator reumatoide positivo e nunca vai desenvolver artrite reumatoide. Olha. Tá? Então, é difícil, tem um valor de referência, um título que a gente consegue valorizar mais, mas isoladamente a gente não faz diagnóstico de artrite reumatoide só com fator reumatoide. A gente tem que ver o quadro clínico geral associado aos exames. A Antônia da Moca para o doutor Nakazato. Ela diz anualmente faço mamografia. E a dúvida dela aqui é em qual aparelho é mais eficaz, no digital ou não? Não, na verdade, a disponibilidade do aparelho digital é limitada pelo país. Não existe uma superioridade. O importante é que ela faça o exame regularmente com acompanhamento médico. Mas o médico dela aqui disse assim, olha, você pode submeter ao digital, mas você tem que ir naquele que sente dor. Oi? Não entendi. Não, mamógrafo que sente dor. Como se o mamógrafo, que o toque fosse mais forte, pudesse mostrar um diagnóstico mais eficaz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nenhuma correlação. O que é isso, doutor? Pai do céu. A Silvia do Jaçanã. Doutor Tiago, essas dores de joelho que uma pessoa com mais de 50 anos tem é sinal de artrite reumatoide? Não, é mais fácil que seja a artrose, tá? É mais provável. A Vera da Cruz, ela é de Guarulhos. Doutor Tiago, eu sinto umas dores nas costas, uma sensação de formigamento. Tenho 30 anos e a dor é só de um lado. Isso pode ser um sinal de artrite? Paciente jovem com dor nas costas, procurar o reumatologista, porque tem uma outra doença aí que acomete, principalmente o sexo masculino, mas também feminino, que chama espondilite anquilosante. Meu pai, tá? Não sei nem falar. Mas tem tratamento também, o diagnóstico tem que ser precoce. Por que isso aí? Oi? Por que é causado? Também autoimune, também inflamatório, também não sabemos o motivo que inicia o quadro. Nossa, mas tem que ser diagnosticado. A Márcia Antunes de Santana, Dr. Marcos Hatter. A cirurgia plástica é vista, às vezes, como procedimento puramente estético. Eu queria que o senhor falasse sobre as cirurgias corretivas, aquelas que ajudam as pessoas a recuperar as suas vidas. A corretiva é muito bem-vinda, que não deixa de ser estética, né? Existe um momento em que as duas áreas se trabalham juntas, né? Se confundem, inclusive. Você pega uma blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, ela pode ser vista com um cunho estético até certo ponto, né? Porque ela retira a pele da pálpebra superior e dá um rosto, um ar melhor para o paciente. Mas, ao mesmo tempo, ela pode corrigir um excesso de pele que, porventura, esteja penetrando no olho, entendeu? E da mesma forma uma gigantomastia, que é uma mama hipertrofiada, uma mama gigante. Se você reduzir essa mama, e óbvio que vai ser com simetria, enfim, você vai ter um bom resultado estético, mas é uma reconstrução também, porque você está evitando da paciente desenvolver dores nas costas, enfim. Então, a cirurgia plástica, estética, ela tem um momento de intersecção com a cirurgia plástica reconstrutiva. A paciente aqui, e ouvinte telespectadora, a Glauce de Bela Vista, ela diz assim, doutor Nakazanato, o câncer é uma doença silenciosa. Ela diz que na família dela teve parentes de 2º grau que vieram a óbito muito rápido. Ela diz que tem medo e, além da mamografia e dos exames ginecológicos que conhecemos, qual é a forma de prevenção mais ampla disso? Digo isso porque o câncer pode surgir em qualquer parte do corpo. Eu ouvi dizer que tem um aparelho que é um scanner. Sim.
que faz geral, da planta dos pés à cabeça. Provavelmente você está se referindo ao exame de PET, né, que é a sigla para tomografia por emissão de pósitrons, né? É um exame interessante, principalmente para os pacientes que já têm um diagnóstico de câncer. Como rastreamento populacional, em alguém de risco, ainda não tem uma validação, um embasamento científico. As pessoas que têm um antecedente familiar, principalmente de primeiro grau, ou seja, a mãe, a irmã, a filha, tem um risco aumentado de ter um câncer de mama. Mas não quer dizer que a pessoa vai desenvolver. Um risco aumentado não é um diagnóstico de certeza, um destino da pessoa. Isso com certeza não. Existem algumas síndromes genéticas que aumentam muito o risco de câncer de mama, como alguns tipos de mutação. O mais famoso na mídia foi da atriz dos Estados Unidos, Angelina Jolie, né, que fez até uma cirurgia de mastectomia bilateral para reduzir esse risco, mas isso é muito raro. A maioria das pessoas não tem um risco tão grande. O recomendado para as pessoas é a mamografia. Nas populações de risco, às vezes precisa realizar alguns outros exames, como o ultrassom, dependendo até da idade da paciente, ou às vezes até a ressonância magnética para complementar, né? Mas, assim, falando para a população em geral, o recomendado é a mamografia para as mulheres. Muito bem, eu quero te fazer um convite. No próximo dia 26 de outubro, a Câmara Municipal de São Paulo vai realizar o 11º Encontro Municipal de Psoríase, em paralelo com o 9º Encontro Nacional de Psoríase e o 6º Encontro de Vitiligo. O evento é de graça e tem como objetivo, claro, transmitir informações atualizadas às pessoas que têm as doenças abordadas, seus familiares e profissionais da área também de saúde estarão lá. O encontro reúne profissionais de saúde como enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, podólogos, médicos, dentistas e farmacologistas. Informações www.angulo.com.br/P, né, de psoríase, e lá você vai ter todas as informações. A gente quer agradecer aqui a nobre participação do oncologista, Dr. Deney, né? Estou falando errado. É meio difícil, todo mundo erra. Dr. Deney Nakazato, do Hospital Santa Paula, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Alegria, muito obrigado por seus esclarecimentos. Obrigado a você. Também ao reumatologista, Dr. Tiago Bittar, do Hospital das Clínicas e da Universidade de São Paulo. Obrigado, Liliane, muito obrigado pelo carinho. Também o do cirurgião plástico, Dr. Marcos Hatter. Obrigado. E o cardiologista Rafael Fraga, do Hospital Samaritano de São Paulo. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. E a você que esteve conosco. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunho. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.